E sobre estes assuntos nós passamos agora a conversa também com Wellington Calazans. Wellington, boa noite e bem-vindo mais uma vez à Hora 10, edição da noite. Boa noite, Dorival Lourenço. Boa noite a você assistindo aqui ao programa Hora 10 no canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta e espero que possamos ter uma boa conversa. Certo, o prazer é todo nosso em recebê-lo e antecipando em dizer isto, vamos afirmativamente ter uma boa conversa. Vamos começar por este último assunto. Acontece que os deputados finlandeses já aprovaram a lei que autoriza esta entrada da Finlândia na Aliança Militar Ocidental com 184 votos a favor e 7 contra, mas é importante também aqui realçar, Wellington, que está a ser estudada claramente, além da entrada da Finlândia, a entrada da Suécia, mas ao que tudo indica, está ainda neste momento pendente as assinaturas ou as ratificações a estes pedidos de países como a Turquia e a Hungria também. Exatamente. A Turquia agora pediu uma nova onda de negociações, uma nova lista de exigências deverá ser feita, porque, por enquanto, a Turquia aprova a entrada da Finlândia, mas barra a entrada da Suécia. E a Suécia também ajudou muito a Turquia a tomar essa decisão quando houve a queima do Alcorão por parte de um parlamentar sueco aqui em Estocolmo. E isso fez com que a opinião pública turca exigisse uma punição rigorosa da Turquia em relação à Suécia, e o caminho mais rápido para isso, obviamente, seria uma manifestação contrária ao ingresso da Suécia no bloco da NATO. A Finlândia, por sua vez, havia prometido que só entraria juntamente com a Suécia. Com esse veto parcial da Turquia, a Finlândia, que também não tem soberania, é preciso que seja dito isso, eu costumo dizer que os países membros da NATO hoje, o único que tem soberania são os Estados Unidos da América, todos os demais estão à mercê da política econômica e financeira vinculada ao dólar, inclusive aqueles que aderiram ao euro, já que o euro tem como moeda referência o dólar. Esses países não decidem muita coisa quando o assunto é NATO. Portanto, não se surpreenda, Dorival, se a Finlândia alterar tudo aquilo que prometeu à própria sociedade, de que, mesmo que a Suécia não ingresse, eles também não ingressem. Eu acredito que a Finlândia, caso a Suécia seja mantida como um voto negativo por parte dos turcos ao ingresso, e tem que ser unânime, porque se não houver unanimidade, não há o ingresso, tanto para um como para outro, a Finlândia poderá aderir à NATO sozinha, sem as mãos dadas com a Suécia, diante dessa situação que foi posta pela Turquia. Bem, a votação no parlamento hoje, Dorivaldo, lá na Finlândia, não era para ser diferente, porque a imprensa dos países nórdicos, em especial, onde eu moro aqui na Suécia, e muito próximo de todos os países e acompanho toda essa imprensa, elas não fazem mais jornalismo há muito tempo. As populações dos países nórdicos, em especial, mas todos os países da União Europeia, são populações alienadas, elas não têm contato com a realidade. Eles acreditam mesmo que a Ucrânia está ganhando a guerra. Eles acreditam mesmo que a Rússia está perdendo a guerra. Eles acreditam em qualquer coisa que a televisão fala. Eu nunca pensei, assim, antes de mudar, por exemplo, para cá, né, que pessoas que tenham acesso à educação de qualidade, universidade de qualidade, tanto acesso à informação de qualidade, elas pudessem ser tão alienadas e manipuláveis como os nórdicos são atualmente. Dorivaldo, é uma coisa assustadora. Qualquer coisa que a imprensa diz, ou que o governo diga, eles acreditam. É assim. Então, não seria diferente que o parlamento confortavelmente aprovasse com essa expressiva votação o ingresso da Finlândia à NATO. No entanto, ainda existem aí, como você colocou muito bem, dois países que podem ser uma pedra no sapato de ambos, não é? A Hungria e a Turquia. E eu acredito que a Turquia deva usar essa moeda de troca por mais algum tempo,
E a Hungria, apesar de manifestações e de sinais que os húngaros irão aprovar, eu não sei se vai ser assim tão fácil. Eu acredito que eles estão evitando uma pressão inicial, vão ficar protelando, já era para ser no dia 6 a votação, Dorivaldo, já mudaram para o final do mês. Vai acontecer alguma coisa que deverá adiar mais uma vez, e isso vai ser empurrado com a barriga também. É a minha expectativa dentro daquilo que eu tenho procurado ler na imprensa da Hungria, outro idioma, temos que buscar através de tradutores e tudo, mas tenho feito uma pesquisa, até porque quando você sugeriu esse tema para o comentário, eu tinha que estar informado para que o nosso público pudesse receber alguma informação diferente da mídia mainstream. Então, Dorivaldo, não apostaria com tanto otimismo quanto o parlamento finlandês esse ingresso da Finlândia na NATO, não. Acho que ainda muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. É isso. Em resumo, Wellington, o que é que podemos esperar, de facto, para este dia 9 de março em Bruxelas? Porque sabemos que depois de terem sido aqui suspensas pela Turquia devido a incidentes diplomáticos com a Suécia, estas negociações entre os três países para a possível adesão à NATO deverão então ser retomadas no próximo dia 9. Olha, a Turquia, o presidente Recep Erdogan, ele está se preparando para uma campanha eleitoral. E é preciso que ele apresente, no âmbito interno, uma força no cenário geopolítico. E ele vê nesse veto a Suécia e a Finlândia, que apesar de já ter praticamente aprovado a situação da Finlândia, mas, como eu falei, ele aprovou a Finlândia porque sabia que aprovando apenas a Finlândia não iria, porque havia feito a promessa de só entrar juntamente com a Suécia. Então, ele está jogando isso como uma grande cartada para, diante do seu povo e, nesse caso especial, do seu eleitor, parecer uma pessoa influente no contexto internacional. Então, eu não acredito que ele vá queimar esse cartucho, vamos falar assim, para ficar na linguagem popular, de uma hora para outra. Ele vai protelar um pouco mais, Dorivaldo, porque isso dá holofotes para ele, isso dá uma sensação de poder, isso faz com que os problemas internos, inclusive, sobre críticas muito fortes em relação às equipes de resgate no terremoto recente, sejam colocados em segundo plano no debate e esse tipo de debate internacional ganhe espaço e a imagem dele seja projetada de uma maneira positiva. Essa é a minha perspectiva. Ok. Vamos então olhar aqui para um outro assunto. Wellington, a administração Biden compromete-se em apoiar a soberania das 5 antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Nos encontros com os principais diplomatas destes 5 países, Antony Blinken sublinhou na sua mensagem que ninguém pode dar-se ao luxo de ignorar as ameaças colocadas pela agressão russa, não só ao território, mas também à ordem internacional. Como é que podemos olhar aqui para este apoio e que leitura podemos também aqui fazer destas palavras de Antony Blinken? Podemos fazer a leitura de que há uma construção, uma tentativa de que seja construída uma nova Guerra Fria. E quanto menos países possam aderir ao lado russo, mais interessante ficaria o cenário para os países ocidentais. Observe, Dorivaldo, que esse tipo de promessa ela é muito mais propaganda do que algo concreto. O que os Estados Unidos podem fazer por esses países em relação à Rússia e qual a verdadeira ameaça da Rússia em relação a esses países? É tudo propaganda, é realmente algo impressionante o que temos vivido. A imprensa faz uma abordagem sobre um tema como esse, Dorivaldo, de maneira completamente acrítica. Não existe nenhum tipo de questionamento sobre qual a relação desses países com a China e a Rússia, por exemplo, e apenas essas promessas são apresentadas como se já fossem uma conquista consolidada, o que não reflete a realidade.
A realidade entre esses países e os Estados Unidos é de que, historicamente, sempre houve uma grande desconfiança. E, por isso, eu acredito que não será um cenário tão fácil de ser consolidado como tem sido propagado. Eu tenho sido bastante otimista em relação à inexistência de um ambiente para uma nova Guerra Fria. Eu acredito que seja muito mais uma luta entre a supremacia de uma única potência, no caso dos Estados Unidos da América, versus o mundo multipolar, e é muito importante repetir isso para o nosso público. Wellington, e de périplos em périplos, o presidente bielorrusso também começou ontem uma visita à China. Será uma visita de 3 dias. De recordar que Lukashenko tem sido um dos principais aliados de Vladimir Putin. Qual é o olhar que podemos estender a esta visita e que alcance também é que podemos aqui perspectivar? É isso que eu tenho falado. Agora estamos aqui na guerra da propaganda de qual bloco que vai ficar mais forte. Não a Guerra Fria versão 2.0. Certo. Porque se for fazer uma análise assim, simplista, como tem sido feita em relação às promessas norte-americanas para aqueles 5 países que você mencionou, então nós podemos dizer que há uma grande conquista dos Estados Unidos. E aqui também nós não podemos ver que essa visita de Lukashenko à China seja, assim, um divisor de águas nas relações entre a China e esse país que tem sido um braço forte, um aliado forte dos russos. Eu acredito que o mundo esteja vivendo, nesse momento, uma situação econômica extremamente delicada e estar próximo à China era o caminho mais curto para que Lukashenko pudesse encontrar alternativas às dificuldades que ele vem encontrando na condução do seu país. E, por isso, Dorivaldo, tentam internacionalizar, tentam jogar essa visita dentro desse pacote de tensão internacional, mas foi uma causa muito mais doméstica, apesar de que a agenda internacional tenha sido um dos temas abordados entre Lukashenko e Xi Jinping. No entanto, não creio que tenha sido o tema mais importante para os dois países, que a China, inclusive, promete parcerias para todas as estações, ou seja, uma parceria ampla e irrestrita. Então, acredito que tenha sido muito mais comercial do que geopolítica. Exato, Wellington. É importante também realçar que esta visita de Lukashenko acontece dias depois da China divulgar um plano de paz para a guerra e numa altura em que os Estados Unidos voltam então a avisar Pequim sobre a possibilidade de consequências graves se fornecerem armas a Moscovo. Que relação é que podemos aqui fazer também? Primeiro, a China não teme as ameaças norte-americanas. Os norte-americanos dependem muito mais dos chineses hoje do que o contrário, porque no afã de fortalecerem apenas o capital especulativo, os norte-americanos transferiram a sua indústria para dentro da China. E com isso, hoje não conseguem produzir absolutamente nada em termos de competitividade com os chineses, em preço, em mão de obra qualificada e uma série de fatores. Isso tem sido, inclusive, publicado à exaustão pelas autoridades chinesas. Então, esse tipo de ameaça, Dorivaldo, ela não tende a frutificar, é propaganda. O que eu percebo é que há também uma tentativa de jogar a China dentro de uma guerra, porque a Rússia não precisa de arma chinesa, coisa alguma. 75% do que foi utilizado na Ucrânia até aqui fazem parte, 75%, do arsenal da Guerra Fria, que estava sob posse dos russos. Então, os russos ainda têm um estoque e aumentaram expressivamente a linha de produção bélico, inclusive constituindo uma ameaça para a União, os países membros da União Europeia.
porque eles estão doando para a Ucrânia e estão perdendo seus estoques, como já comentamos aqui em edições anteriores do programa Hora 10. Então, o que é que acontece com esse tipo de situação? Propaganda, não é? Querem preparar no futuro próximo um ponto de desgaste para a China, e começa aí o programa de demonização dos chineses por parte da imprensa ocidental, com os norte-americanos como alavanca de uma série de inconsistências. Não é? E eu acredito que a discussão em torno da proposta de paz que os chineses apresentaram, essa discussão se faz necessária porque, pelo menos, ela tem a palavra paz dentro do pacote que foi apresentado. É melhor do que dizer que vai doar armas e dinheiro para a guerra. Então, Dorivaldo, os russos já pediram aos chineses um tempo para avaliar, porque existem pontos, como falamos na edição de ontem, aqui do Hora 10, que eles precisam avaliar com mais cuidado, até porque as condições por parte da Ucrânia não são hoje respondidas pela própria Ucrânia, e sim pelos países membros da NATO que estão dentro dessa guerra e se utilizando da roupa ucraniana como uniforme. Então, não vamos esperar muito resultado prático e temos que fazer realmente um filtro, porque daqui para frente, essa onda de propaganda, ela só vai ser intensificada. É preciso ter um sangue muito frio, muita tranquilidade, para não se deixar levar pelas emoções da guerra de propaganda. Wellington, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Vamos contar consigo em próximas oportunidades e é sempre um gosto enorme tê-lo aqui neste espaço. A recíproca é verdadeira. Boa noite para você e ao nosso público também. Um grande abraço e continuação de bom trabalho. Grande abraço. Boa continuação igualmente.